quando lá vocês falam do Brasil Feminino, né, da revista que é integralista, que existia lá nos anos 30, e vocês dizem, inclusive, que a mulher era culpada por uma série de coisas. Então, assim, se existe o comunismo, é porque a mulher é culpada, porque ela quer trabalhar, ela acaba abrindo espaço para esse tipo de coisa. Então, assim, fiquei pensando um pouco no plano, né, das ideias, tanto em relação à mulher, como em relação à religião, né, que hoje eu vejo muito do que vocês colocam, por exemplo, como papel da mulher, como aquilo que a Damares diz que é o papel da mulher, né? Como aquilo que a gente vê se colocando como o papel da mulher. Então, essa mulher que fica num segundo plano. E a gente também não vi, eu não vi no livro, por exemplo, né, vocês mencionarem líderes mulheres, né? Então, são sempre líderes, né, homens que estão aí, né, dentro do integralismo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessas questões. Não sei se eu fui clara na minha pergunta. Essa questão, Maria Cláudia, que você levanta, realmente é um ponto-chave para o entendimento da própria história do integralismo brasileiro. Que, inclusive, é um elemento que gera, inclusive, algumas particularidades do próprio integralismo ao compararmos com outras organizações políticas globais, porque, até mesmo por conta da realidade brasileira, uma característica religiosa presente no integralismo é a defesa do ecumenismo. Outros movimentos autoritários acabam tendo, de uma certa forma, uma relação de maior proximidade com uma ou outra doutrina religiosa. Né? Por exemplo, o Plínio Salgado ele se inspira muito na intelectualidade portuguesa para o desenvolvimento da prática integralista. Em Portugal, as associações políticas elas estão muito ligadas ao próprio catolicismo, até por conta da realidade da sociedade portuguesa. No Brasil, isso não tinha como. No Brasil não tinha condições de uma organização política que visava eleições defender uma ou outra doutrina religiosa. Então, o integralismo ele é ecumenista, né? Ele defende o ecumenismo. Então, a gente observa dentro do integralismo católicos, protestantes, tem espíritas, kardecistas. A questão é a defesa do cristianismo. Né? Agnósticos e ateus não eram bem-vindos. O resto, tudo bem. Né? Religiões afro-brasileiras também? Não existem menções à questão afro-brasileira. A religião afro-brasileira dentro do movimento integralista, até onde eu já pesquisei. A presença do negro era bem-vinda dentro do integralismo. Existia a presença de muitos militantes negros dentro do movimento, inclusive militantes negros que depois, em outros momentos, se transformaram em grandes intelectuais do movimento, como, por exemplo, Abdias Nascimento, que é um dos grandes nomes da história da intelectualidade negra brasileira e tem a sua origem nos anos 30. E outros negros também de importância na história do Brasil, como, por exemplo, o João Cândido, que em 1910 é famoso por ser líder da Revolta da Chibata. Nos anos 30 ele participa do movimento integralista. Então, o integralismo ele buscava esse elemento amplo, né? Até mesmo, talvez, entre aspas, eclético em determinadas formações. Por isso, Maria Cláudia, que a mulher tinha um papel importante dentro do movimento. Inclusive, a mulher, muitos grupos ligados à mulher brasileira nos anos 30, com bons olhos o integralismo, porque o integralismo passa a ser um movimento que dá voz para a mulher. Claro, em determinados limites, mas a mulher tinha uma determinada voz dentro do movimento, ela podia participar, ela tinha uma ação política, ela não era líder, como você bem mencionou. Dentro do universo de liderança integralista, existia talvez uma ou duas mulheres, uma delas a própria mulher do Plínio Salgado, que era líder por ser a mulher do Plínio, né? E dentro da estrutura integralista existiam cerca de centenas de lideranças, né? E aparecia algumas mulheres dentro do movimento, mas algo muito pontual, né? Porque realmente o papel da mulher era na casa, era a defesa da casa contra o mal comunista, o mal liberal, o mal que quer acabar com a estabilidade da sociedade, né? Inclusive, o Plínio Salgado escreveu um livro nos anos 40 chamado A Mulher no Século XX, em que ele mostra qual o papel da mulher. Que a mulher, ele usa uma expressão que é a seguinte: a mulher não pode ser a mulher boneca nem a mulher soldado. O que isso quer dizer? Ele não é aquela mulher soldado que está na rua lutando, está militando.
também não é mulher boneca, não é aquela mulher que está em casa apenas cuidando da sua casa de uma forma tradicional. Ela é a mulher cristã. O que é isso? É aquela mulher que está em casa, mas está lutando pela preservação da sua família, lutando pela preservação da educação dos seus filhos para impedir que ele vá em direção a um determinado caminho visto como inadequado. Então, essa ideia da mulher em torno da religiosidade, em torno da formação do integralismo, é algo que vai, obviamente, perdurar por décadas posteriores. É algo que vai estar presente no discurso do Plínio Salgado no pós-guerra. O Plínio Salgado, quando esteve exilado em Portugal, de 1939 a 1946, ele vai reestruturar o próprio integralismo através do discurso cristão. Aí, inclusive, o próprio catolicismo passa a ser um pouco mais vigente dentro do próprio integralismo do pós-guerra, em que ele desenvolve uma política mais baseada numa chamada democracia cristã, mas que nada tinha de democrática. Era uma democracia cristã inspirada no salazarismo. Então, nada de democracia existia, mas era um discurso de uma democracia, até pelo fato do Plínio Salgado ter atingido em Portugal, no exílio, uma posição de liderança religiosa. Ele chegou, por exemplo, em Portugal a ser chamado de o quinto evangelista, justamente pelo fato de colocar para a sociedade um discurso político, mas com uma solidez religiosa. Então, esse discurso é o discurso que forma o neointegralista, né, Odilon? É o discurso que forma esse homem contemporâneo. Claro, em cima de várias outras influências externas, mas é esse homem integralista que está vivendo hoje, no século XXI, que busca um discurso baseado em determinados valores tradicionais, conservadores, e que vai ser um elemento presente, por exemplo, na questão do ataque à produtora Porta dos Fundos, que é uma reação ao vídeo do especial de Natal. Uma questão que acho que é importante também mencionar, Leandro, é que o integralismo, de uma certa maneira, estando numa ótica fascista, uma ótica fascista também é uma prática fascista, pensava nessa articulação política das mulheres dentro de uma perspectiva ideológica. As mulheres, elas seriam, claro, se a gente for utilizar uma expressão até então bem recente, a bela recatada do lar, mas ela deveria agir politicamente, né? Ou seja, projetar a atuação da casa para o espaço público, né? Então a mulher iria educar e criar novas crianças, não apenas as dela, mas também educar e criar novas crianças, justamente para difundir a ideologia integralista, né? Acho que não entra em discussão, eu diria, se o papel da mulher era subalterno ou não no integralismo, apesar de sua presença, né, em alguns postos intermediários. Sem dúvida alguma, o integralismo, em sendo também uma organização fundada sobre uma certa espécie de conservadorismo tradicional, né, do ponto de vista religioso, obviamente que o papel, né, destinado às mulheres é um papel subalterno. E essa relação ela perdura, em certo sentido, até a atualidade. Mas eu acho que se a gente quer entender a questão da extrema-direita atual, da articulação de grupos neointegralistas com outras porções, né, da extrema-direita, ou mesmo as novas roupagens, novas práticas do neointegralismo, a gente tem que também levar em consideração que, para além desse discurso conservador, a extrema-direita global, não apenas o neointegralismo, não apenas a extrema-direita brasileira, mas a extrema-direita global, ela é definida e muito pela sua misoginia. Não é apenas um conservadorismo que estabelece ou outorga à mulher um caráter secundário. É, sobretudo, a misoginia. É a misoginia. E é justamente da misoginia que vai estabelecer alguns dos atos mais radicais. Justamente por serem misóginos, que estabelecem práticas ainda mais radicais, ainda mais masculinistas, uma visão de mundo ainda mais masculinizada, ainda mais heteronormativa, que estabelece, então, desse bojo da misoginia. Claro que os discursos, os valores, são muito comuns, né, aos anos 30. Os textos doutrinários dos anos 30 são utilizados como elementos basilares para o neointegralismo, mas a forma como eles leem, né, esse discurso, a forma como eles pegam esses elementos ideológicos dos anos 30 e projetam para a sociedade brasileira atual é ainda mais profundo nesse aspecto da misoginia.
ainda mais profundo. Não é à toa, inclusive, que esses grupos neointegralistas eles têm tantas relações com grupos neofascistas internacionais que são marcados pela misoginia, justamente porque eles têm essa visão em comum, né? Um valor conservador, um discurso conservador, mas, sobretudo, uma prática, né? Uma praxis, eu diria, altamente misógina e que dá caldo, né? a esse neointegralismo, assim como dá caldo e muito, né? Em muitas expressões do próprio bolsonarismo, outras expressões da extrema-direita brasileira e também da extrema-direita global.